Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pauta Aberta. O assunto de hoje, os cristãos e as eleições. Tema do nosso programa desta semana. Faltando uma semana só para as eleições, o Pauta Aberta de hoje discute a ética na política, com base na cartilha de orientação política produzida pela Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Quais são as orientações da Igreja nesse período eleitoral? Quais são as características que os eleitores devem procurar em cada candidato? E são muitos, hein? A votar nestas eleições que se aproximam. Os nossos convidados, Rogério Bor, mestre em Direito Constitucional e membro da Comissão de Elaboração da Cartilha, e também Guilherme Berkenbrock Camargo, advogado e membro do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Curitiba. Deixa eu começar aqui com o Rogério. O Rogério fez a cartilha, né, Rogério? Nós já vamos mostrar a cartilha aqui. Eu li só um pedaço, né, do que você fez e faz na vida, porque a sua ficha aqui, ó, dá licença. Mestre em Direito Constitucional da linha de Direitos Fundamentais e Democracia, professor universitário, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná, servidor da Justiça Eleitoral, editor da revista Paraná Eleitoral, autor de diversas obras, palestrante, conferencista, ufa, hein, Rogério? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Já vamos mostrar a cartilha aqui. Eu quero começar com você abrir o programa falando de ética na política. Tem ética na política? Está um pouco difícil hoje, né? O problema é que a sociedade ela está muito dividida. De acordo com os últimos acontecimentos das eleições, se criou um lado radical esquerdo, um lado radical direito, e a tolerância baixou muito. Né? A quase zero. A quase zero, não há uma tolerância. E está muito radical e pouco debate. O que a sociedade devia fazer um pouquinho mais era debater sobre cada candidato, falar as qualidades de cada candidato e os defeitos de cada candidato. Mas seria um debate assim, não combate de convencimento, é um debate para estudar a característica de cada um e ver qual é o melhor candidato para o seu perfil. Né? Então, hoje está bem complicado, e está complicado você conhecer cada candidato, que há uma mistura de ideologia, uma mistura de programas, é diferente de uma eleição para vereador, que numa eleição para vereador, o candidato a vereador, a prefeito, mora do lado da sua casa, em cidade pequena. No bairro, na rua, né? No bairro. O contato ele é mais próximo, né? E para deputado, senador, para presidente, esse candidato está muito distante da sua realidade. Ô Guilherme, é isso mesmo? O Brasil está dividido. É como se nós estivéssemos nesta eleição, nesta política brasileira, times de futebol, facções, é isso? Exatamente, né? Hoje em dia a gente vive uma polarização, né? Ou você é de um lado independente de qualquer situação, ou você é do outro lado também sem se preocupar com os pontos negativos, né? E um não respeita o outro. Então esse é o problema que a gente enfrenta hoje, né? Não há diálogo, não há conversa e não há preocupação. É a minha posição que tem que prevalecer, independente de qualquer equívoco que o meu candidato tenha cometido, independente da posição do outro, é a minha que deve prevalecer acima de qualquer coisa, né? Tá chato, então esse é o problema, tá muito chato, né? As redes sociais colaboram muito com isso também, né? Na verdade, as redes sociais às vezes ajudam, às vezes atrapalham. E o que está acontecendo na escolha do eleitor? Que as redes sociais ela tem uma coisa chamada algoritmo. Então, ela identifica as suas preferências, ela identifica qual é o seu lado. Só que, quando você abre qualquer rede social, ele só vai mostrar o teu lado, aquele candidato, aquela linha que você gosta. Ele não mostra o outro lado. E, para o outro lado, não mostra a linha que você quer. Então, você não consegue ter uma visão geral. Divide ainda mais. Divide ainda mais. E daí você vê naquelas redes sociais aquele discurso de ódio, por exemplo, e você não vê a resposta do outro lado. Então, esses algoritmos das redes sociais, ele está tornando muito complicado. Ainda com as fake news agora, as notícias falsas, Pior ainda, né? Pior ainda.
que eu, por exemplo, vocês, a gente sabe analisar as fontes confiáveis, né? Mas a população em geral, será que sabe? Infelizmente, não. A propósito, por isso que foi lançada a cartilha de orientação política, lançada com o objetivo de conscientizar os cristãos para um voto mais consciente, um voto consequente, né? Não inconsequente. Temos uma reportagem, acompanhe. Pela primeira vez produzida em âmbito nacional pelo Regional Sul, no Paraná, a cartilha de orientação política foi lançada oficialmente por Dom Sérgio Arthur Braschi, bispo da Diocese de Ponta Grossa. Estamos aí, no meio da sociedade, procurando transformar com o ferimento do Evangelho. Então, como é importante, neste momento também, de nós sermos alegres por causa da esperança, conhecermos a alegria do Evangelho, também agindo para transformar o nosso Brasil, fortificando os sinais da verdadeira democracia e assim construindo um futuro melhor para as novas gerações. A intenção é oferecer subsídios aos eleitores cristãos católicos para um voto mais consciente. A cartilha aborda a crise ética que atinge a política no Brasil e também as ameaças à democracia, além de responder com sinais de esperança. O material segue orientação do Papa Francisco, da CNBB e de outras instâncias da Igreja no Brasil. A Diocese de Ponta Grossa, nesse momento, se incorpora às demais dioceses do Paraná e outras do Brasil, no sentido de promover, fazer com que essa cartilha chegue ao maior número de pessoas dentro da nossa diocese e forneçam subsídios de reflexão para o momento político que vamos viver em outubro, em todos os níveis, sempre à luz das orientações da Igreja. A cartilha, né, o material dividido em 4 partes, as preocupações com o Brasil, a Igreja e as eleições, as alterações na lei eleitoral e a corresponsabilidade pelo país. Ô, Rogério, como é que foi todo esse processo de elaboração? Você aqui tem 90%, né? Na verdade, eu tenho praticamente, acho que 50%. 50%. Que eu dou o Mário Spack, ele fez a parte não jurídica, né? Ah, entendi. O Zaqueu, que é lá da cidade de Imbituva, também fez uma boa parte, então eu posso dizer 30%, 33% a parte jurídica, né? Essa cartilha ela vem sendo construída desde 2012. Deixa eu fazer um parêntese. Enquanto você fala da cartilha, eu mostro aqui para a câmera. Pode continuar, por gentileza, Rogério. Ela é feita desde 2012, quando o Dom Mário, que era secretário executivo da CNBB, precisava de alguém para fazer a supervisão jurídica. E foi uma história interessante, né? O Dom Mário, ele ligou para o tribunal pedindo para que indicasse alguém para fazer a cartilha, e caiu a ligação justamente em mim, né? E com o tempo eu descobri que o Dom Mário era da minha... Foi uma bênção. Foi uma bênção, Claro. foi uma bênção. E mais tarde, conversando com o Padre Mário, descobri que ele era da minha cidade, lá de Irati. Tá vendo? E quando eu fui fazer o censo agropecuário, que é o meu primeiro emprego, eu cheguei a posar na casa dele. E essa cartilha, ela está sempre com sucesso, já foi editada 750 mil cartilhas. Olha só. A CNBB Nacional adotou, né? E essa cartilha, ela tem uma orientação tão boa que tem pessoas de outras religiões nos procurando, perguntando para mim sobre a cartilha, porque os problemas são comuns. Os problemas são comuns, né? E da orientação. Então, quer dizer, ela tem o viés católico, Sim. mas ela é técnica também. Ela é técnica e tem ajudado muitas pessoas dentro dos movimentos católicos. Levei algumas até posterior, né? Gostaram, tive que traduzir, né? E ela tem feito bastante sucesso, ajudando muitas pessoas. Eu estou vendo aí que tem até os 7 pecados capitais, né? Do eleitor. E nós já vamos falar daqui a pouco desses 7 pecados capitais. Ô Guilherme, a importância de uma cartilha como essa, né, para a sociedade, né? Na hora de uma eleição tão importante que se aproxima. Essa cartilha é importante porque ela demonstra realmente a importância do voto consciente, né? Hoje em dia a política está com um descrédito muito grande com a população, né? Então você demonstrar a importância de você pensar no seu voto, não simplesmente tratar como uma obrigação que eu tenho que ir lá votar, senão depois eu vou receber uma multa. Não, é pensar consciente no teu voto, em quem você vai votar,
qual é a reputação do candidato que você está escolhendo, quais são as propostas dele, né? Então essa é a importância da cartilha, demonstrar o valor que tem o voto, né? Porque é o voto que pode mudar a situação que a gente se encontra hoje. E infelizmente ainda tem brasileiro que vai votar por obrigação, né? Sim, é triste, mas é a realidade. Triste, é verdade. Né? É a verdade. E quando a gente vai apresentar nas pastorais, nos movimentos, é uma coisa muito interessante que tem na cartilha, que é a questão do voto nulo também, que todo mundo pergunta, né? E se todo mundo for votar nulo, a gente consegue acabar com essas eleições? Anular a eleição? Então isso é uma questão que é um grande mito, né? Que se criou, né? Exato. Quer dizer, falta orientação também para o cidadão, para o eleitor, né? Com certeza. Esse caso do voto nulo é um tabu. Né? Pois é. Então, eu vou aproveitar e diferenciar o voto nulo do voto branco, né? O voto branco, vocês viram que tem um botão na urna escrito branco. O voto branco é aquela pessoa que sabe votar, mas não quer votar ou não tem candidatos, mas não quer pagar multa, quer cumprir sua obrigação. Então, ele coloca... Não concorda com nenhum daqueles candidatos que estão ali. É um voto consciente. Nenhum deles me representa. Ponto. Ele vai lá, coloca branco e confirma. O voto nulo, ele é diferente. O voto nulo é para aquela pessoa que tem candidato, quer votar, mas não sabe votar. Então, ela digita um número errado e confirma. Anulou o voto. Para não ficar travando a urna, anulou o voto. Por isso que não tem o botão voto nulo. Porque senão está dizendo assim, eu tenho desconhecimento e confirmo que eu não conheço. Então ele fica diferente. Agora entrando no assunto do Guilherme ali, o voto nulo é uma interpretação errada do artigo 224 do Código Eleitoral. O artigo 224 do Código Eleitoral, ele diz que se mais da metade dos votos forem nulos, far-se-á a nova eleição. Mas ali, o bacharel de direito, quem é da área do direito, sabe que você tem que fazer uma interpretação sistemática com a Constituição. Aquele artigo ele diz o seguinte, que se um candidato estiver concorrendo sob júdice quer dizer, ele está sendo julgado e ele tem o direito de fazer a campanha dele, da eleição majoritária. Ele está concorrendo, ele ganha a eleição e depois das eleições, antes da diplomação, o tribunal cassa, declara ele inelegível. Nesse caso, se esse candidato eleito depois das eleições for cassado, eles vão calcular quantos votos ele teve. Se for mais de 50% dos votos, far-se-á a nova eleição. Tem muito em municípios isso, né? Então, não é o eleitor anular antecipadamente o voto para anular uma eleição. E eu acredito que não seria uma medida inteligente, porque hoje, no Paraná, cada eleitor custa R$ 1,99. Por eleitor? Por eleitor. É um número coincide com o número de 1,99. Se você for contar quanto você vai gastar numa nova eleição, tirar do dinheiro público isso aqui, provavelmente o mesmo partido vai lançar candidato da mesma ideologia, então não seria uma medida inteligente. Mas a anulação de votos não anula uma eleição. Então, digamos que tem uma cidade com 10 mil habitantes. Comparece 1.000 eleitores, apura-se esses 1.000 votos e os que tiverem mais votos são eleitos. Então, isso é um tabu, né? Anular o voto não anula uma eleição. Pois é, apesar de todos esses esclarecimentos, vai ter gente que ainda vai comentar sobre isso. Vai ter. Infelizmente, né, Guilherme? Sim. Infelizmente. Falta querer entrar no assunto política. Nós precisamos discutir mais política, é isso. Porque muitos falam, a política é um assunto muito chato. Sim. É uma chatice necessária, né? Exatamente, é uma chatice que pode mudar o destino do país, né? E essa cartilha ela também vem trazer isso, né? A importância da não omissão, né? Você não pode se omitir nesse momento tão importante, porque se você não der a tua opinião, se você não for lá votar, quem vai decidir é o outro. Alguém vai decidir por você. Alguém vai decidir por você. E depois você vai ter que aturar 4 anos de uma pessoa que você não gostaria lá, mas você se omitiu no momento que deveria agir. É verdade. Né? A gente vai fazer uma parada e aproveitando essa fala do Guilherme, lembrando que os ausentes nunca têm razão, né?
A gente volta daqui a pouco e vamos falar sobre fake news, a influência, o que trata a cartilha de fake news e outra coisa, os 7 pecados capitais do eleitor. O Pauta Aberta Dá um Tempo volta daqui a pouco. Até já. Muito bem, voltamos com Pauta Aberta, segundo bloco, os cristãos e as eleições. Tema deste dia aqui, debatendo, conversando com Rogério Bor, mestre em Direito Constitucional, membro da Comissão de Elaboração da Cartilha. Essa cartilha aqui que nós estamos falando e vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? E também com o Guilherme Beckenbrock Camargo, é advogado e membro do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Curitiba. Nós falávamos da cartilha. E na cartilha fala da fake news, né, que são as notícias falsas e a preocupação muito grande com elas, com as notícias falsas. Inclusive, foi tema proposto pelo Papa Francisco para o Dia das Comunicações deste ano. Ô Rogério, o que trata de fake news dentro da cartilha? Como é que é lidado esse assunto que só se fala em fake news no Brasil? Só se fala em notícias falsas no país? Bom, o fake news são notícias falsas brotadas nas redes sociais para induzir o eleitor a pensar que aquilo é verdade. As próprias redes sociais hoje estão policiando esse tipo de notícias, de notícias, né? E a preocupação com a fake news dos tribunais eleitorais já era antecedentes a que ocorressem. Mas qual que é a maneira de você se proteger das fake news? Primeiro, é ver se a fonte é confiável, se o jornal ou a rede social que publicou é confiável. Caso você ache que aquilo é verdade, procure os outros meios de comunicação para ver se eles repetem essa notícia. Porque normalmente se a notícia é verdade, todos os veículos de comunicação estão reproduzindo essa notícia, né? E o maior pecado é você ler, acreditar e repassar essa notícia. Esse é o maior pecado. Esse é o maior pecado. Você já está entrando aí nos 7 pecados capitais do eleitor. Então, nós temos uma tela para você falar mais sobre este assunto. Vamos lá, aqui, ó. Os 7 pecados estão aí, ó. 7 pecados do eleitor. Não votar. Nós já tratamos isso aqui, né? Sua ausência enfraquece a democracia. Segundo, pode pular. Vender ou trocar o voto. Crime eleitoral. Pode falar, Rogério. Vender ou trocar o voto. Eu vou contar uma historinha engraçada que aconteceu lá no tribunal. Depois a gente vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Pode contar isso aí. Essa historinha, um eleitor ligou para o tribunal reclamando, cobrando um prejuízo que ele teve. Daí fui eu que atendi o telefone e eu perguntei, mas qual o prejuízo que o tribunal trouxe para o senhor? Ele disse, não, o político me deu gasolina batizada e estourou o motor do carro. Então, eu dou esse exemplo didaticamente pelo seguinte... A gente ri para não chorar, né? Exatamente. E eu sempre dou nas minhas aulas na faculdade esse exemplo, porque ele reflete bem a realidade. Primeiro, o político que ofereceu a gasolina, ele comete crime de corrupção eleitoral. Segundo, o eleitor que aceitou a gasolina, ele também é criminoso, porque vender votos também é crime. O crime é corrupção eleitoral, né? Da cadeia, inclusive. Da cadeia, dá 4 anos de detenção. Né? Então, o eleitor que vendeu o voto. E um fato mais interessante, né? Se o político te oferecer o voto e você não aceitar, o político é corrupto. E se você pedir o voto para o político e o político não te dá, você é corrupto. Você responde só por pedir, independente de receber o dinheiro ou do político pagar para você. Só o fato de você pedir o voto ou oferecer o voto, você já comete o crime. Então, esse é o caso da gasolina batizada, né? É verdade. Então... Terceiro pecado, não ter convicção. Vamos acompanhar aqui, não ter convicção. Não mude de opinião por influência da mídia ou de amigos. Cuidado com as notícias falsas na internet, fake news, falamos já aqui. Quarto pecado capital, não conhecer o político, o partido e a coligação. Ô Guilherme, aí tem que ler, né? Tem que se informar, né? Aí tem que se informar, né? Hoje em dia a gente vive numa era onde a informação é de fácil acesso, né? A gente tem inúmeros sites onde você consegue encontrar informação, inclusive o posicionamento dos políticos sobre determinados temas, né? Então,
se você quiser, você consegue ir atrás e se informar. Né? Informação tem. Informação tem. O impressionante é que as mesmas pessoas que ficam no WhatsApp, no aparelho celular o dia inteiro, ou no Facebook, na frente do computador o dia inteiro, prestando atenção em fake news, são as mesmas pessoas que não se dão ao trabalho de buscar uma fonte fidedigna, né? Uma fonte fiel da notícia, né? De conferir se aquilo, né, que está sendo falado é verdade. Eu não né? tenho tempo, mas para a rede social tem. Para compartilhar a notícia falsa Aí tem tempo, né? bastante tempo. Quinto pecado capital, na tela. Não deixar-se influenciar. Não deixe-se influenciar pelas pesquisas de intenções de voto. Fale aí, Rogério, sobre as pesquisas. Bom, as pesquisas, ela pode se... o maior problema das pesquisas hoje, primeiro que é isso que está aqui, né? Se deixar influenciar ou pelo que está para trás, ou quem está mais para frente. É a história de, não vou perder meu voto. Essa palavra-chave, não vou perder meu voto. Você tem que votar naquele candidato que representa melhor seus interesses, independente na posição da pesquisa, independente se ele está na frente ou não. Só que aqui eu quero fazer um alerta para o eleitor sobre pesquisas, né? Você divulgar pesquisas hoje, qualquer pesquisa que não seja registrada no TRE, dá R$52 mil de multa. Não pode. E essa multa se aplica para o eleitor que na rede social transmitir uma pesquisa que não esteja registrada no tribunal. Espera aí. Isso é importante o que você está dizendo. Uhum. Aí eu tenho uma rede social, eu não, o Guilherme tem, porque eu não tenho rede social. O Guilherme tem a rede social. E ele é simpatizante de um candidato, ele quer que o candidato vença, ele quer influenciar os outros com fake news. Aí ele publica na rede social dele uma pesquisa falsa, não registrada. Ele vai pagar multa? Vai pagar multa, R$52 mil. E se ele repetir no outro dia, mais R$52 mil. É a maior multa que temos hoje no direito eleitoral. E em contra, né? Porque está o IP lá, o computador dele registrado. E o pior, por exemplo, trazer o Guilherme, né, nosso personagem. Desculpa aí, Guilherme. Digamos que o Guilherme, alguém colocou uma fake news com uma pesquisa falsa. O Guilherme acreditou naquela fake news. E encaminhou. Encaminhou, compartilhou. Tá, o fato de ele transmitir essa pesquisa não registrada no tribunal, ele também está incorrendo na divulgação de pesquisas falsas. Fundamental isso. Né? Sexto pecado capital da nossa cartilha aqui. Coloca na tela aí. Não respeitar a opinião do outro, considerar inimigo quem pensa diferente. Está aí o grande problema hoje do país, por isso que nós falamos no começo. O país está chato, né? Exatamente. Esse é o problema da polarização hoje, né? Ou você é de um lado ou você é do outro. E não importa a opinião do outro. E tem famílias brigando por causa disso, né? Famílias, amigos, né? Relações que estão acabando em razão dessa divergência de opiniões, né? Perfeito. Sétimo pecado capital: deixar de acompanhar, controlar e fiscalizar o exercício do cargo do candidato eleito. Aí, Rogério, depois que termina a eleição, acabou tudo. Acabou tudo. Dá a impressão que é um time que foi campeão. Eu vou para casa e pronto, até daqui a 2 anos. Comemora, faz carreata, faz festa, churrasco e depois, como o time campeão, outro dia, esquece. Aqueles representantes, eles estão cuidando dos seus interesses. Independente se tenha votado ou não no vencedor, você tem que fiscalizar. E outra coisa, o fato de ter votado no vencedor não exime você da obrigação de fiscalizar, mais ainda. Que quem for eleito, independente de onde vem o voto, ele está representando a população. E um cuidado que a gente deve ter aqui, que cai até no quarto pecado capital, você tem que pensar que o programa é do partido. Então as pessoas têm aquela tendência, principalmente o cargo de deputado, olhar o candidato. E não o partido. Não o partido. Só que o candidato, existe uma coisa chamada fidelidade partidária. E o candidato, ele é obrigado a votar de acordo com a determinação do partido. Senão ele é expulso do partido. Senão ele é expulso do partido e perde o cargo. Isso. Então, o eleitor deve analisar muito qual que é o programa do partido, não somente do candidato. Existem candidatos, às vezes, que eu conheço, a gente não cita nome porque não dá, né? Candidatos que eu conheço que ele diz assim, olha, eu tive que votar contra a minha convicção. Porque ou eu votava contra a minha convicção na determinação do partido ou perdi meu cargo.
Então, olhem muito o programa do partido, da coligação, que a coligação dá uma confusão na cabeça das pessoas, que são um conjunto de ideologias, né? Antes de votar, e depois fiscalize o partido, fiscalize o candidato, cobre, mande e-mails. Acompanhe, né? Acompanhe. Mande e-mails para o candidato. Aconteceu uma vez, tem um político, que o que ele fez? Ele asfaltou uma rua no interior. Isso aconteceu com um amigo meu, ele asfaltou uma rua no interior, ele comprou todos os terrenos daquela rua. Daí ele deu um jeito, por meios políticos, de asfaltar aquela rua e colocou uma faixa agradecendo a ele mesmo. Né? O que você fez? Esse meu amigo entrou em contato com ele, bateu de frente e fez ele pedir desculpa para a população pelo que ele fez. Isso aí. Uma desculpa, uma prestação de contas. Claro. Mas de tanto ele pressionar. Ô, Rogério, para a gente concluir, temos 30 segundos. A cartilha, ela é encontrada onde? Ela é encontrada nas paróquias. Tá, deixa eu mostrar aqui mais uma vez a cartilha. Tá, vai falando, para a gente concluir. As paróquias estão fazendo cursos para os fiéis de cada paróquia. A CNBB, eu não sei se não disponibilizou ainda, mas ela vai disponibilizar ela em meio de PDF. Perfeito. No site, né? E, em regra, a maioria das paróquias do Brasil tem essa cartilha. É fácil tá? de encontrar. E qualquer dificuldade, entre em contato com a CNBB Sul, que será enviado pelo correio. Vai ter um custo da taxa, mas não é cobrado Está aí pela o endereço cartilha. na tela, né? O endereço na tela ali que a gente colocou. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Guilherme. E boa eleição para todo mundo, com consciência, com leitura, com esclarecimento, para a gente não se arrepender 2 dias depois da eleição que está chegando. Para você acompanhar esse e outros conteúdos da nossa programação, youtube.com.br/TV Evangelizar Oficial. O Pauta Aberta volta na semana que vem com mais um tema e com mais convidados. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.